Então, vamos lá, pessoal, dar continuidade na nossa aula de HIV. Vamos falar um pouquinho da avaliação nutricional e da dietoterapia. Bom, a avaliação nutricional, ela vai seguir os passos tradicionais, né? Então, nós vamos fazer uma anamnese detalhada desse paciente, uma trampometria, uma avaliação de composição corporal extremamente importante, principalmente pacientes em uso de TARV, né? Dados bioquímicos, dados clínicos e os dados dietéticos. A partir da avaliação nutricional, então, um diagnóstico nutricional, um plano dietético e um planejamento de monitoramento, reavaliação desse paciente. Nos dados clínicos, existem algumas informações que são extremamente importantes, tanto em relação ao histórico pessoal, doença pregressa, mas as comorbidades que muitas vezes vão estar acompanhando esse paciente, seja uma hepatite, doença renal, pulmonar, diabetes. Lembrando que pacientes em uso de TARV, eles têm uma grande tendência a ter alguma alteração metabólica, então a gente tem que estar investigando. Também investigar a presença de alguma doença oportunista ou não, sinais e sintomas específicos, principalmente em relação ao trato gastrointestinal. A gente viu na aula de fisiopatologia a questão da desbiose nesses pacientes. Avaliar os fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como o uso de cigarros, drogas, em relação à prática sexual. E avaliar também o esquema de TARV, qual medicamento esse paciente está utilizando. Lembrando que cada medicamento pode ter um efeito colateral diferente um do outro. Então, uma das questões importantes da gente estar olhando em relação à medicação é a interação droga-nutriente. Algumas drogas vão ter uma interação com o alimento, como por exemplo o AZT, né, que é um dos mais tradicionais. Ele vai ter uma diminuição da sua absorção se tomado junto com dieta rica em gordura, bem como a didanosina, né, também pode ser diminuída pela absorção, sua absorção administrada junto com alimentos. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que avaliar qual que é a recomendação em relação à ingestão do alimento, se é com ou sem alimentos, se é para evitar alimentos gordurosos durante a utilização ou não, se o paciente precisa de alguma suplementação. Por exemplo, o paciente que faz uso de AZT, nós temos que avaliar a ingestão de zinco, porque pode ser necessário a suplementação de zinco. Então, é muito importante, tá avaliando. Esse manual, que é o Manual Clínico de Alimentação e Nutrição na Assistência de Paciente com HIV, ele já traz essas informações para a gente, mas é sempre bom a gente estar dando uma aprofundada em relação aos medicamentos, tá? Além disso, também deve-se atentar aos efeitos colaterais de alguns medicamentos específicos que esse paciente possa estar usando, seja antibióticos, seja antifúngicos, os próprios antirretrovirais, os antivirais, antineoplásicos, ou seja, esse paciente, ele pode estar fazendo uso não só do antirretroviral, mas ele pode também estar fazendo uso de outros medicamentos. Então, se esse paciente está fazendo uso de um antibiótico, a gente tem que avaliar se esse paciente está com diarreia, está com obstipação, como é que está o paladar desse paciente, como é que está a saúde oral desse paciente. Isso, em todos os tipos de medicamento, nós vamos ter que estar olhando qual o efeito colateral aquele medicamento pode trazer para o paciente, né? Alguns antineoplásicos levam a uma perda de apetite, náusea, alterações gastrointestinais. Então, a gente vai ter que estar trabalhando com base cuidadosa aí em cima dos medicamentos utilizados. Em relação à antropometria e composição corporal, nós, claro, né, podemos avaliar o IMC, mas a avaliação da composição corporal, ela se torna essencial nesse caso, porque muitos pacientes podem ter síndrome de lipodistrofia. Então, vamos ter que estar avaliando a massa muscular, a massa adiposa, a distribuição dessa massa adiposa. Claro que o DEXA seria o padrão ouro, mas nem sempre a gente consegue estar fazendo a avaliação por DEXA, então nós podemos estar usando a bioimpedância, ou mesmo utilizando o ângulo de fase, né, que avalia a qualidade, né, da massa muscular, estrutura, né, celular. Então, a massa celular corporal, ela é alterada no paciente em uso de TARV. Então, nós temos que estar avaliando
essa massa corporal, até porque se esse paciente está perdendo muita massa magra, se essa massa magra está sendo depletada, isso é um fator preditor de morbidade e mortalidade, independente de peso, né, e da contagem de CD4. A gente sabe que o sistema imunológico, a eficácia dele é inversamente proporcional à massa muscular. Então, se eu perco muita massa muscular, ele é proporcional, desculpa, né, não inversamente proporcional. Se eu perco muita massa muscular, eu perco muita função imunológica. O ângulo de fase é um dado que a gente obtém através da bioimpedância, e acaba sendo um marcador independente de prognóstico nesses pacientes, onde um valor menor que 5,3 associa-se a maior risco de mortalidade. As medidas antropométricas básicas nós podemos estar utilizando todas, e é muito recomendável uma avaliação de imagem corporal em relação a esse paciente. Como que ele se vê, né? Porque principalmente esse paciente com lipodistrofia, ele pode ter uma alteração de imagem corporal. Em relação à avaliação bioquímica, nós temos que avaliar a inflamação, nós temos que avaliar a contagem de CD4, de CD8, de albumina, de contagem total de linfócitos. A gente tem que avaliar essa função imunológica desse paciente, tá? Como que está, em que grau que está de depleção. Avaliar metabolismo proteico, analisar em alguns momentos alguns hormônios anabólicos, avaliar nitrogênio urinário, avaliar fatores de crescimento, avaliar insulina, glicose. É um paciente metabolicamente alterado, então nós podemos utilizar nos dados bioquímicos todos os parâmetros que tivermos ao nosso alcance. Tá? Então, como que está o metabolismo proteico desse paciente? Né? Como que está a creatinina, como que está a excreção de nitrogênio, como esse paciente tem uma alta produção, uma baixa produção de hormônio de crescimento, IGF-1, como é que está, o paciente tem resistência à insulina ou não, e aqui a gente tem que pensar na avaliação de insulina, de glicose, uma hemoglobina glicada, para avaliar a presença ou não de resistência à insulina, de repente uma curva glicêmica, né, de teste de tolerância oral. Toda a fração lipídica deve ser bem estudada, porque é muito comum dislipidemia nesses pacientes. Uma alteração de pH sanguíneo também pode estar sendo avaliada, dependendo, né, do que se pretende avaliar nesse paciente. Se esse paciente está metabolizando bem glicose ou não, né, se esse paciente está usando mais uma via anaeróbia do que uma aeróbia. Então, o paciente está com infecção recorrente, como que está essa metabolização? Em relação à avaliação da função renal e hepática, também é importante estar sendo avaliada pela equipe, e quando eu falo dessas avaliações, não só pelo nutricionista, mas por toda a equipe, né? Avaliação de função renal e hepática, como é que está o perfil de micronutrientes para esse paciente, é extremamente importante. É um paciente extremamente inflamado, que produz grandes quantidades de estresse reativo de oxigênio, então a gente tem que estar fornecendo, avaliando se ele tem um suporte adequado de micronutrientes aí, né? Uma reserva adequada. E também está avaliando um hemograma, uma hemoglobina, afinal de contas, alguns TARVs, eles podem ser mielotóxicos, ou seja, esse paciente, ele pode ter uma anemia, então avaliar B12, B9, essa anemia pode ser microcítica, macrocítica, então é todo um conjunto, é todo um olhar muito integrado de avaliação em cima desse paciente. Em relação à dieta, deve-se avaliar se esse paciente faz uso de suplementos ou não, como é que está a alimentação desse paciente. O método de avaliação vai ser de pessoa a pessoa, de acordo com o perfil, seja um recordatório de 24, um questionário de frequência, uma combinação dos dois. O importante é que se avalie, tem que se avaliar a adequação, como que está a capacidade de adesão desse paciente ao plano. Esse paciente, ele está ingerindo a quantidade de macro e micronutrientes suficiente. Uma atenção especial a gente tem que dar às vitaminas do complexo B, as vitaminas A, vitamina D, vitamina E, selênio, zinco, porque essas vitaminas têm uma grande importância aí no metabolismo, né, energético, sistema imunológico,
É um paciente que tem uma maior tendência a ter osteopenia, então a gente tem que estar avaliando vitamina D para ver se os níveis estão corretos, assim como é importante que o nível de vitamina D e A estejam bons pela questão imunológica também. Então, é um paciente com um quadro um pouco mais complexo que a gente tem que ter uma visão um pouco mais integrativa aqui, tá? Além dos aspectos afetivos, emocionais, em relação à alimentação, então a gente pode estar avaliando todos esses aspectos. Em relação à dietoterapia, qual que é o objetivo nesses pacientes vivendo, né, com HIV? Prevenir, reduzir ou eliminar, né, um quadro de subnutrição, prevenir ou manejar as doenças crônicas associadas. Então, possivelmente aí tentando amenizar essa inflamação sistêmica. É essencial para esse paciente um processo educativo, ele tem que ser aconselhado, ele tem que ser esclarecido de que o medicamento ele é fundamental para que a sobrevida dele seja maior, mas a alimentação ela é essencial para que a qualidade de vida dele aconteça, para que ele também consiga ter uma qualidade de vida melhor, um desfecho melhor. Tá? Então, é sempre recomendável aí orientar esse paciente a buscar um grupo de apoio, a fazer parte de grupos de terapia, para que ele entenda que o processo dele é crônico, que a medicação ela ajuda a diminuir a replicação, mas que a alimentação vai ajudar esse paciente a não desenvolver outras doenças que podem complicar o estado de saúde desse paciente. Em relação ao cálculo energético, pacientes ambulatoriais, aquele paciente, principalmente paciente em uso de TARV, né, paciente HIV positivo em uso de TARV, ele pode muitas vezes precisar de redução de peso. Então a gente pode estar trabalhando aí com uma dieta de regra de bolso de 20 a 25 quilocalorias por quilograma de peso atual. Ou aquele paciente que precisa somente manter peso, a gente pode estar pensando em 30 a 35 em relação ao peso atual. Ou aquele paciente que precisa ganhar peso, que precisa fazer hipertrofia muscular, aquele paciente que perdeu muita massa muscular e precisa ganhar, né? O que a gente chama de terapias de resgate, aquele paciente sintomático. A gente já pode jogar a caloria um pouco mais acima, aí pensando de 35 a 40. E é claro, né, tem que ver a capacidade de alimentar desse paciente, como que tá, né? Esse paciente consegue uma ingestão de 40 kcal por quilograma? A gente tem que avaliar tudo isso. Em relação aos pacientes com AIDS, pacientes HIV positivo, no ambiente hospitalar a gente tem várias referências, tá? A gente pode usar Harris Benedict com o fator injúria AIDS, que é de 1,4, ou fazer uma somatória de 40% a mais do resultado, né, da necessidade energética. Ou ainda, né, a gente tem algumas orientações do paciente que esteja no estágio A da doença, no estágio 1 da doença, com peso estável, trabalhar aí na faixa de 30 a 35 kcal. Um paciente que já tem uma complicação e precisa ganhar peso, trabalhar de 35 a 40. E o paciente com doença oportunista, aquele paciente que já tem uma contagem de linfócito menor que 200, a gente já pode pensar de 40 a 50 kcal por quilograma de peso. Lembrando que é um paciente que vai ter febre, lembrando que é um paciente que tem uma consumpção absurda de massa muscular, tá? E aquele paciente em estágio C com desnutrição grave, a gente pode começar com 20 calorias de peso atual por dia e aumentar gradativamente para evitar síndrome de realimentação. Os pacientes obesos a gente pode estar ajustando aí 20 a 25 kcal. Em relação ao cálculo proteico, a gente pode trabalhar de 0,6 a 1 grama, preferencialmente ali batendo no 0,8, 1 grama, naqueles pacientes que tiverem insuficiência renal e em tratamento conservador, de 0,8 a 1,5 para pacientes assintomáticos ou manutenção de peso. Aqueles pacientes hospitalizados, a gente vai pensar
de 1,1 a 1,5 paciente estável, peso estável, chegando até 2 a 2,5 para o paciente com contagem de linfócitos menor que 200. Tá? Então, esse paciente vai debilitando mais, ele vai avançando nos estágios, ele vai aumentando a necessidade calórica e proteica também. No paciente com desnutrição, nós vamos aumentar também, fazer a oferta gradativa conforme a evolução da oferta energética. E para o paciente obeso, a gente pode calcular a necessidade proteica utilizando o peso ajustado. Em relação aos macronutrientes, a gente pode seguir a recomendação para a população em geral, tá? Uma distribuição de lipídios aí de 20 a 35 do VET e de carboidrato de 45 a 65% do VET. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, e em especial para aquele paciente que está em uso de TARV, um paciente dislipidêmico, é a qualidade dessa gordura, a qualidade desse carboidrato. Tá? Então, uma oferta de gordura saturada, a gente tem que estar avaliando ali dentro daquela recomendação, no máximo 10%, de preferência trans, gordura trans, pensar no máximo 1 a 2%, de preferência zero, né? De colesterol, aquela faixa de 300 miligramas também, mas sempre atentando aí, tentando controlar um perfil lipídico para uma dieta mais mediterrânea, para controlar, para diminuir a heterogeneidade desse perfil lipídico que pode estar associado a doenças cardiovasculares nesses pacientes em uso de TARV, dislipidêmicos, tá? Então, para paciente que tiver com dislipidemia, em caso de lipodistrofia, a gente vai trabalhar com a dieta para dislipidemia, então a gente vai mudar, né? Essa dieta vai ser muito mais direcionada para um perfil cardiovascular do que um perfil HIV em si. Agora, para aquele paciente que está depletado, está em diarreia, a gente pode estar pensando aí utilizar um TCM para melhorar essa absorção. Como eu falei, né, na aula passada, a gente cada caso um caso. A gente vai ter o paciente HIV com um perfil bem característico de síndrome metabólica, assim como a gente pode ter um perfil mais de síndrome consumptiva. Então, a gente vai ter que trabalhar de acordo com a característica de cada paciente. Em relação aos carboidratos, é importante que a gente pense em trabalhar com carboidratos de baixa carga glicêmica, porque é um paciente com tendência à resistência à insulina. É um paciente inflamado. O paciente inflamado tem tendência à resistência à insulina. Então, a gente tem que diminuir ou restringir o máximo, dentro das condições clínicas individuais, a utilização de carboidratos simples, melhorar essa qualidade, trazer mais carboidratos complexos, trabalhar fibra com esse paciente, pensar aí numa quantidade de 25 a 30 gramas de fibra, ajustando essa quantidade de acordo com a necessidade de cada paciente, ajustando o tipo de fibra de acordo com cada paciente, porque vai ter aquele paciente que vai ter um perfil mais constipado, vai ter o paciente que tem um perfil mais diarreico. Naquele paciente que tem mais diarreia, a gente vai ter que trabalhar uma quantidade um pouco maior de fibra solúvel, né? Então, atentar a esses pequenos detalhes com cada paciente. Em relação aos micronutrientes, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou trabalhando com um paciente com inflamação crônica, tá? Se eu tenho uma inflamação crônica, eu tenho uma produção aumentada de espécie reativa de oxigênio, porque a oxidação, né, a produção de radicais livres, ela está extremamente ligada à inflamação. Então, é como se fosse uma retroalimentação. Eu tenho um estresse oxidativo maior na inflamação e eu tenho uma inflamação maior no estresse oxidativo. Então, a gente precisa trazer para esse paciente alimentos ricos em antioxidantes, alimentos ricos em vitaminas e minerais que melhorem o perfil imunológico desse paciente, que desinflame o máximo dentro das possibilidades desse paciente. Então, muitos micronutrientes, as necessidades podem estar aumentadas.
principalmente aqueles com potencial anti-inflamatório. Então, a suplementação com vitamina A, com zinco, com vitamina C, com selênio, B12, ela pode ser necessária. Elas são importantes, né, a vitamina E, são importantes para o funcionamento de linfócito CD4. Então, a gente tem que estar tentando, dosando, avaliando os níveis e suplementando quando preciso. O ferro também tem que estar avaliando. São pacientes com grande chance de ter anemia. Então, muitas vezes, a gente pode estar tendo uma anemia tanto microcítica quanto macrocítica. Então, avaliar B12, B9, ferro, se necessário, suplementar. O ferro também é importante para a função imunológica, principalmente para o combate de patógenos, de bactérias, né? Então, a gente vai ter que estar trabalhando esse suporte para esse paciente que já tem um sistema imunológico um pouco mais debilitado. E garantir a oferta de uma dieta bem colorida, bem diversificada, bem variada, e quando necessário, então, a gente pode sim estar trabalhando uma suplementação consciente com esses pacientes. Em relação ao uso de imunomoduladores, o projeto Diretriz fala pra gente o seguinte, a Braskem fala o seguinte, falta evidência conclusiva, tá? Para o uso de fórmula especializada para o paciente com HIV/AIDS. Mas provavelmente isso se deve à limitação relacionada aos aspectos éticos e metodológicos. O que significa isso? Ainda não deve ter nenhuma evidência, porque é difícil. A questão ética limita muitos estudos com essa população. Então, o que a gente vê ali em medicina baseada em evidência? Que o uso de imunomoduladores como, por exemplo, glutamina, arginina, melhora sim a função imunológica. A glutamina é a fonte energética preferencial das células do sistema imunológico, tá? Lembrando que ela também é substrato energético para as células do intestino delgado. E é importante para o controle da diarreia. Então, ela pode sim ser interessante para esse paciente. As células do sistema imunológico, os linfócitos, para se multiplicarem, né, para serem eficazes, eles precisam de glutamina. Então, a proliferação dessas células é dependente de glutamina. A arginina também é um imunomodulador muito importante para o sistema imunológico, principalmente a questão de linfócitos, para ativação de linfócitos e melhora de imunidade celular. Quando a gente fala em imunidade celular, é a imunidade de linfócitos que são responsáveis por combater vírus, por exemplo, como o linfócito CD8 e também de linfócito CD4. O ômega 3 também é um imunomodulador, que traz um perfil anti-inflamatório, que traz uma melhora aí de fluidez de membrana. E quando a gente fala em fluidez de membrana, não é membrana dos tecidos do nosso corpo, mas membrana também das células do sistema imunológico. Então, elas se tornam menos inflamatórias. Além disso, o que tem se mostrado? Que o uso de ômega 3 em pacientes com AIDS, por exemplo, ele melhora o ganho de peso. Em algumas pessoas, ele melhora a contagem de CD4 nos pacientes infectados por HIV. Então, ele é sim um imunomodulador interessante para ser utilizado nesses pacientes. A suplementação oral de glutamina, ela pode ter aí em torno de 30 gramas por dia. Tem sido associada com uma redução de gravidade de diarreia, tá? Então, principalmente aquela diarreia que pode ser consequência do uso de um TARV como um inibidor de protease nesse paciente. Então, a gente pode estar usando 30 gramas de glutamina por dia, ou a gente pode pensar em 0,57 gramas por quilograma por dia para esse paciente. Então, o paciente está com diarreia, em uso de TARV, pode ser interessante. Isso a gente pode pensar por um período de acompanhamento aí razoavelmente longo, o uso da glutamina para segurar essa diarreia. O ômega 3 por 3 meses, para melhorar o ganho de peso, melhorar a contagem, também a gente pode estar utilizando, tá? Em relação a probióticos, a gente pode estar usando
ela já vem sendo indicado o uso de probióticos para o uso pediátrico, principalmente quando tem disfunção intestinal e diminuição de contagem de linfócitos CD4. Mas ainda não existe uma diretriz específica para adultos. Tá? Então, o paciente que está muito diarreico, pode ser interessante usar algumas cepas específicas que têm que ser muito bem avaliadas. Porque um paciente com uma função imunológica deprimida, a gente tem que tomar muito cuidado do tipo de probiótico que a gente usa. Em relação à lipodistrofia, o ômega 3 também pode ser interessante e a gente pode estar usando aí de 2 a 3 gramas de EPA-DHA. Em relação aos triglicerídeos, a suplementação com ômega 3 ela diminui, né? Ela auxilia na dislipidemia, diminuindo aí os níveis de triglicerídeos e também de colesterol. Além disso, a gente tem que pensar que essa suplementação ela tem que estar associada a uma dieta com baixo teor de gordura, principalmente saturada, né? Melhorar o perfil da gordura poliinsaturada e monoinsaturada, diminuir a saturada e associar a exercício físico, tá? Para melhorar esse perfil, esse tecido adiposo, reduzir esse tecido adiposo. E a gente pode estar, então, utilizando como prevenção para paciente com lipodistrofia. Em relação à necessidade hídrica, a gente pode trabalhar com a variação para adulto de 30 a 35 ml por quilograma de peso. Em quadros de diarreia, então, a gente vai reduzir fibras insolúveis e aumentar a fibra solúvel, tá? Trabalhando aí a composição de fibra, tirando lactose, reduzindo gordura, substituindo por TCM, tá? Gorduras de cadeia longa, as graxas de cadeia longa que requerem ação aí de lipase. Então, a gente pode estar melhorando utilizando TCM e evitando alimentos fontes de cafeína que podem ser irritativos para a mucosa intestinal e piorar a diarreia. Também deve ser estimulado a prática de atividade física para melhora da massa muscular, ganho de massa muscular e perda de tecido adiposo. Então, uma questão que a gente tem que sempre trabalhar para esse paciente é que ele deve, o máximo possível, evitar exposição a patógenos, evitar estimular esse sistema imunológico, né? Evitar estimular a célula CD4 para que elas não façam replicação, não tente fazer replicação viral, já que esse vírus está ali no genoma, no DNA, no DNA da célula. Então, uma das principais formas de evitar infecções é na higiene. E quando a gente fala em higiene, a gente pode estar falando em higiene das mãos, higiene oral, mas também dos alimentos. Então, esse paciente tem que ter alguns cuidados com alimentos. Então, utilizar água filtrada ou fervida. Os legumes e frutas devem ser bem higienizados, de forma correta. Ou seja, devem ser escolhidos, lavados em água corrente, depois desinfetados em solução clorada, e enxaguados novamente, e deve-se evitar o consumo de carnes cruas e mal passadas, bem como peixes crus, tá? Também pode ser utilizado algumas terapias alternativas e principalmente ter cuidados com algumas terapias alternativas, né? Então, o uso de algumas ervas pode parecer inofensivo, mas podem ser contraindicados. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado com o paciente com uso de medicação e uso de algumas ervas, alguns fitoterápicos. Por quê? Porque ele pode competir pelo sítio de absorção, de metabolização com a medicação. Então, um exemplo aqui é a erva de São João, que vai reduzir as concentrações do antirretroviral Indinavir e o NRTI, entre outros medicamentos, até mesmo suplementos à base de alho, ginseng, ginkgo biloba também podem diminuir níveis de antirretrovirais, tá? Então, quando
for suplementar, deve-se atentar, ler se tem interação medicamentosa ou não. Então, alguns suplementos de uso comum, por exemplo, que vai incluir equinácea, unha de gato, alguns suplementos proteicos, esteroides, anabólicos, ervas chinesas, a gente tem que ter cuidado, avaliar, existe uma base científica que comprove a eficácia, existe alguma base científica que mostre que pode ser tóxico, hepatotóxico, muitas vezes isso pode lesar um fígado que já não está muito bem, tá? Então, não tem muitos suplementos específicos para HIV ainda não foram liberados, então é muito importante seguir o protocolo, avaliar o que vai estar sendo usado por esse paciente ou não, e se atentar para a ingestão desses pacientes, tá? Em relação ao manejo dietético, a gente tem que tentar fracionar, distribuir bem os micronutrientes e macronutrientes, se necessário aumentar o aporte calórico, fazendo estratégias de aumento de densidade calórica, sendo o uso de óleos, leites, em pós, suplementos hipercalóricos. As preparações podem ser estratégicas, né? Sucos, bolos hiperproteicos, hipercalóricos, e evitar o uso excessivo de açúcar, porque esse paciente é um paciente que pode fazer resistência à insulina. Em relação às complicações, a gente tem que avaliar a intervenção no estilo de vida, monitorar peso corporal e principalmente composição corporal, avaliar ali os lipídios plasmáticos, avaliar a resistência à insulina e massa óssea, porque é um paciente que perde muito cálcio ósseo e é um grande candidato aí à osteopenia e osteoporose. Então, em relação a alguns efeitos colaterais, né? Esse paciente pode ter diarreia, então a gente começa a trabalhar um pouco mais com dieta branda, preferir mais as raízes, tubérculos e carnes magras, ingerir líquidos isotônicos, garantir esses líquidos a cada evacuação, fracionar mais a dieta, né? Manejar as fibras, diminuir fibra insolúvel e aumentar as fibras solúveis, evitar cafeína, evitar leites, produtos lácteos em geral, evitar os alimentos formadores de gases, como brócolis, feijões, evitar gordura que fermenta, açúcar que fermenta muito, gorduras de ácidos graxos de cadeia longa, preferir mais o TCM, e suplementação de TCM quando necessário, glutamina, zinco e fibras solúveis pode ser uma opção. Pacientes que apresentam inapetência, a gente, mais uma vez, aumenta as refeições, mas diminui o volume. Então, aumenta a densidade energética por refeição e proteica. A gente pode pensar em maltodextrina, a gente pode pensar em diversos tipos de suplementos que possam aumentar essa densidade calórica, atentar à resistência à insulina mais uma vez, e preferir refeições em temperatura ambiente ou fria. Alguns pacientes podem estar com a deglutição alterada, principalmente pelas aftas, pela candidíase oral. Então, alimentos líquidos pastosos ou em consistência de purê podem ser mais interessantes. A temperatura também, preferência a temperatura mais friazinha ou temperatura ambiente. Estimular o alimento, a alimentação com coloridos, alimentos preferidos, evitar coisas duras, né? Evitar fibras cruas, frutas duras, preparar mais cozidinho, né? Sem casca, picadinho, raladinho, e evitar os alimentos ácidos, tá? Ou muito condimentados, que podem causar dor para a alimentação. Em relação à terapia nutricional, a gente vai pensar numa terapia nutricional para aquele paciente que está perdendo grande quantidade de peso, como 5% ou mais em 3 meses, depressão maior que 5% em 3 meses de massa corporal, e considerar naqueles pacientes com IMC menor que 18, ou quando esse paciente não atingir a necessidade energética e proteica dele por via oral, tá? Bom estudo a todos!